Hi guys, tudo bem? Boa tarde, amigos. Eu vim aqui contar um pouco mais da visão dos anos 70, falando da antiga casa que vocês me pedem tanto, né? Então a gente tem que se transportar para aquela época para entender que o que foi usado lá naquele tempo era moderno, eram novidades no mercado, eram coisas inovadoras, né? Então, vamos pensar por esse lado, tá? E aí, o que acontece? O pouco uso de energia elétrica, por exemplo, com janelas e portas grandes, foi um ponto bastante importante e que também, numa segunda instância, proporcionaria a ventilação bastante ampla de todos os ambientes, né? Fazendo um caminho do vento bastante agradável que eu particularmente gostava muito. E naquela época, se você pensasse em aquecimento a gás, ao mesmo tempo que tinha um ponto de vista antigo, é novo para a cidade, naquele molde, com aquele aquecedor, com aquele tipo de ligação que foi feita tal, né? Então foi bastante inovador também colocar os aquecimentos a gás na casa. A questão de seguir os modos, pensamos assim, temos uma casa grande, então precisamos de uma caixa d'água grande, né? E naquela época não tinha esse tipo de caixa que a gente vê hoje, certo? Então como é que foi feito? De concreto, né? E super grande, certo? Aí você coloca uma escada suspensa, né, para a entrada principal, que seria para ser uma coisa bem bonita mesmo, né? E foi feita com todo cuidado. Então, muitos arquitetos, não desse projeto da Joyce, mas antes, né? Quando iam visitar a nossa casa, porque até meu pai pensou em colocar um elevador ali, eles falavam, puxa, mas que trabalho bonito foi feito nessa escada, né? Tranquilamente esses degraus não vão quebrar jamais e eles vão suportar pesos imensos, né? Pode subir e descer mobília aqui, por exemplo, sossegadamente, que não vai ter perigo, né? Eu falei, puxa vida, né? Aí, quando você pensa em piscina, essas que tem hoje em dia, que já vem pronta, ela inteira, e você só encaixa lá no espaço desejado, não tinha também. Não existia. Era um trabalho artesanal, vamos dizer assim, de você fazer aquele espaço da piscina e depois fazer todos os revestimentos, encanamentos e tal, né? Toda a ligação do motor, do filtro, tudo mais. Então aquilo tudo era muito artesanal, muito artesanal. Então é interessante, né, se você para pensar nesse ângulo. E aí revestir, claro, de quê? Azulejo, né? Então lá naquela casa foi usado muitos pisos antigos, que até nos comentários da galera, lá nos vídeos do YouTube, falava assim, não tira esse piso, não tira esse azulejo, porque é uma raridade, é uma coisa antiga. De fato. De fato. Dá dó, né? Da gente pensar que aquilo tudo já foi arrancado, né? Eram pisos antigos, azulejos antigos, muitos feitos sob encomenda, tá? Pelo meu pai. E super bem trabalhados, colocados, etc. Né? Hoje em dia, aquele tipo de janela a gente vê em casas dessa época.
anos 70, tá? Aquelas, digo, dos quartos de madeira, né? A gente vê nesse tipo de casa. Inclusive na frente da minha casa lá, é que já foi totalmente reformada, né? A outra casa. Mas tinha os mesmos moldes, piscina na frente de salão, com janelões em cima daqueles de madeira. Então, ai gente, desculpa, mudando de posição sempre. É uma pena também que aqueles janelões de madeira não puderam ser preservados. Um trabalho magnífico. E tudo que foi colocado ali, se você parar para pensar, durou. Para a nossa família, minha família, por todo o tempo que moramos lá. Em muito bom estado, tá? Como eu já comentei também, naquela época não tinha asfalto. Parece incrível, né? Mas não tinha asfalto. Não tinha luz na rua. Não tinha abastecimento de água. Então muitas casas ali tinham poços em casa para poder se manter, né? Porque não tinha abastecimento. Muito doido isso, né? A gente tinha luz elétrica nas casas, mas não tinha nas ruas. Então a gente pegou um período de uma transição bastante forte, de onde era um bairro que não existia nada nele praticamente. Por isso que meu pai recebeu muitas críticas. De você tá maluco de mudar de um bairro onde você tem tudo para um bairro que você não tem nada e numa casa que você vai ter que trabalhar muito nela para poder residir. Então ele fez a garagem de acordo com como ele queria, ele fez o espaço dos cachorros, porque ele queria ter a criação, né, de pastor alemão. E a gente foi muito feliz, tá? Eu separei algumas fotos, depois eu mostro pra vocês, senão aqui a coisa fica muito comprida para ficar falando de uma coisa e outra, tá? Mas é ousado, e às vezes as pessoas perguntavam assim, puxa, qual a profissão do seu pai, né? Para ele conseguir fazer tudo isso, né? Eu falei, olha, se eu te contar, você não vai acreditar. E te contar que ele veio de uma família humilde do interior, com a roupa do corpo, como ele dizia, com o sapato dos pés, as calças das pernas e a camisa do corpo e só, né? E morou num quarto de pensão lá no centro da cidade. Então esse foi o início do meu pai aqui em São Paulo, com mais ou menos 14 anos. E fez a vida aqui, né? E ele se aposentou bancário. Então, quando eu era pequena e adolescente, que eu chamava ele de Tio Patinhas, vocês sabem, é um personagem dos quadrinhos, eu tinha total razão, gente, você não tem noção. O quanto ele economizou nessa vida para fazer esse projeto da melhor forma possível, contratando um bom arquiteto e todos os melhores serviços e produtos, tá? Na pia da cozinha, por exemplo, tinha uma pedra de granito inteiriça de quase 3 metros, raro, sem emendas. Então, assim, você vai pensando, né, em tudo que ele fez. E já está totalmente despedaçada, destruída. Então, assim, a visão do moderno de hoje, é claro, a pessoa quer renovar, mas para aquela época era tudo de último tipo, de último lançamento. Ele pegou as melhores coisas, sabe? De um super bom gosto. Jardim projetado, imagina, pediu a Burle Marx, ele estava doido. Burle Marx indicou uma equipe, e aí que foi feito o nosso jardim. Maravilhas de histórias tem lá, viu? Daqui a pouco eu volto com mais. Beijo!